Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, mestiços, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação feita pelos técnicos da espiritualidade, conforme esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade que a gente tanto busca, que a gente tanto sonha, que a gente tanto persegue, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. É uma tarefa difícil, que já viemos nos empenhando há muitas encarnações e levaremos muitas outras também. Mas, quanto mais cedo começarmos, mais cedo ela vai chegar. E é possível até uma relativa felicidade na atual encarnação. E para isso, nada melhor que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é dos Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: que ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Eu vou repetir esta passagem, que é importante, eu diria fundamental, para nós que buscamos ser os seguidores de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos diz o seguinte: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Esta passagem, ela se refere ao encontro de Saulo de Tarso, o rabino orgulhoso, que encontra Jesus às portas de Damasco, quando estava indo em perseguição de judeus cristãos. Esta passagem é emblemática. Jesus aparece a Saulo de Tarso de forma tão brilhante que o deixa cego. E essa particularidade dos Atos dos Apóstolos, ela se reveste de grande beleza para aqueles que desejam compreender o serviço com Jesus. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigia palavras diretas, inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento? Recomendou-lhe, ao contrário, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber. É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Jesus nos inspira, os bons espíritos também. Mas cabe a nós fazer o quê? Fazer a nossa parte. É importante lembrar que Jesus ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se num instrumento fiel e justo. Olhem só. Nós ainda estamos longe de sermos um instrumento fiel e justo para Jesus. Por quê? O egoísmo e o orgulho nos dominam, assim como dominaram Paulo enquanto perseguia os judeus. Só que a presença do Mestre
toca seu coração e ele fica cego ao perceber tanta luz que precisou o concurso de Ananias para que tivesse a sua visão restabelecida e começasse a compreender os princípios que Jesus trouxe ao planeta para depois se transformar num divulgador. A trajetória de Paulo deve servir de motivo para a nossa caminhada de exemplo. Porque Paulo passou de perseguidor a defensor de Jesus. Por quê? Porque faltava para ele o esclarecimento. O esclarecimento iniciou com a presença de Jesus diante dele, precisou da cooperação de Ananias para que ele retomasse a visão e que lhe entregasse alguns pergaminhos com os escritos de Jesus para que ele estudasse e meditasse. Depois do encontro com Jesus, Paulo passou alguns anos, 3 anos, estudando as palavras do Mestre, o exemplo do Mestre, para depois se apresentar aos apóstolos em Jerusalém, para pedir permissão para divulgar o Evangelho do Mestre aos gentios, ou seja, a toda a humanidade. De todos os apóstolos, aquele que tinha uma visão globalista dos ensinos de Jesus foi Paulo. E essa lição, ela deve ser bem aproveitada por aqueles que nós esperamos que a morte nos leve a mundos superiores, sem que nada tenhamos feito efetivamente para merecer essa transferência. Nós temos colocado em prática a lei de amor, nós amamos a Deus, amamos ao nosso próximo, nós temos colocado em prática e respeitado as 10 leis morais que Kardec nos trouxe. A partir do momento em que fizermos isso, com certeza estaremos nos candidatando a mundos superiores. Mas, enquanto não fizermos isso, vamos nos dar por satisfeitos por permanecer aqui na Terra quando ela for promovida. Porque se desrespeitarmos as leis divinas, nosso destino é reiniciar de novo. Um mundo que esteja saindo do primitivismo e entrando na escala de mundo de provas e expiação. Muitos de nós não conseguiremos, porque, infelizmente, nós ouvimos os ensinamentos de Jesus e não colocamos em prática. Então, Paulo precisou de um tempo de meditação para depois colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E nós? Há quanto tempo já estamos ouvindo a palavra ama, 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 e infelizmente não praticamos? Então, pense nisso. Analise a sua capacidade de amar e verá que a felicidade está ficando mais próxima. Um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então.